Graça e paz a todos aqui no canal Sérgio Oliveira, Temas Bíblicos. Estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Abrindo aqui a Bíblia no livro de Amós, no capítulo 3, verso 7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus é clara. Deus, ele revela para os seus profetas, para os seus servos, aquilo que há de vir a acontecer. Tanto aconteceu no passado, como que está acontecendo agora, como que acontecerá no futuro, até a sua volta e depois da sua grandiosa volta, em poder e grande glória. O Senhor, ele avisa, o Senhor, ele desperta a igreja, ele desperta os crentes, ele desperta o cristão, ele desperta aquele que tem a fé. Então, a igreja, ela deve receber. Por isso que lá em Apocalipse diz que a igreja dê ouvidos à voz do Espírito. Amém? Então é isso. Então, nós não temos que temer em conhecer o futuro. Nós não temos que temer em conhecer a verdade, aquilo que há de vir. Porque Deus preparou para a igreja. E a palavra de Deus diz que sem profecia o povo se corrompe. Está escrito também que é um dos dons maiores, que é o dom de profetizar. Tanto pessoalmente, como profetizar para a igreja, para várias pessoas, como profetizar para um tempo, como profetizar um acontecimento, seja ele na política, no meio social, na natureza, no meio da igreja, enfim, profetizar. Porque está escrito aqui: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, 7. Então guarde esse versículo, é importantíssimo, tá certo? Porque ele revela tudo o que vai acontecer. O diabo não, o diabo só quer imitar. Ele quer imitar Deus em tudo, ele quer imitar o Senhor Jesus em tudo, né? Até ele imita em acontecimento, até milagre Deus permite ele fazer, mas não são milagres duradouros, são milagres só temporais, ali na hora, não são milagres duradouros. O verdadeiro milagre é a conversão, é a mudança de pensamento, é a metanoia que acontece no meu coração, no teu coração. Então nós não devemos, meus amados irmãos, né? Esse é um alerta para todos nós, principalmente pastores, principalmente presbíteros, principalmente líderes de suas igrejas, né? Não temam ao levar o conhecimento profético, o conhecimento do livro de Daniel, do livro de Apocalipse e outros livros proféticos sobre o tempo do fim, né? A gente nota que há um certo receio, né? Um medo, né? Das igrejas de conhecer esse trabalho profético. Só que está escrito que o Senhor, ele anuncia o início, o meio e o fim. O Senhor, ele não anuncia só o começo, só lá de Gênesis até os milagres de Jesus, não. Ele anuncia a igreja, ele anuncia o andamento da igreja primitiva, lá em Atos. Ele anuncia o que está acontecendo através da história do livro de Daniel, de Apocalipse e dos outros livros proféticos. Ele anuncia o fim. Ele anuncia agora que está se desencadeando uma nova ordem mundial. Ele anuncia como a igreja deve se preparar. Ele anuncia o que devemos fazer. Então, mais ainda é necessário que se abra a oportunidade para que conheçamos essas verdades. É claro que existe uma voz, um diz uma coisa, outro diz outra lá, né, sobre o mesmo assunto do livro de Daniel, do livro de Apocalipse e dos outros livros. Né? Há essa chamada também Babilônia espiritual. Você vê que a Babilônia antiga, ela cultuava vários deuses. Ela tinha uma idolatria muito grande naquela época e ela foi destruída para nunca mais se erguer. Mas hoje também existe permitido por Deus, tudo é permitido por Deus, uma grande Babilônia espiritual. O que é a Babilônia espiritual? São muitas vozes. Um diz uma coisa, outro diz outra, mas a verdade é, meus amados, que o próprio apóstolo Paulo disse que ele próprio, né, tinha um espinho na carne para que ele não se engrandecesse, não se achasse que era o tal, não se achasse que tinha a verdade de tudo, não se achasse que estava completo de tudo. Então o apóstolo Paulo, ele mesmo profetizou, ele mesmo referiu-se a ele mesmo. Ele disse: a mim foi dado um espinho na carne para que eu não me engrandecesse perante os outros apóstolos, perante os irmãos, dele achar que, como o Senhor Jesus apareceu para ele na sua forma ressurreta, na sua forma espiritual, né, e deu a ele muito conhecimento, que ele disse, subiu até o terceiro céu, viu coisas que até para os homens era proibido falar. Então, para que ele não se engrandecesse, não se achasse o tal, como hoje, né, como na linguagem de hoje, foi dado a ele um espinho na carne. Então é por isso, muitas vezes, que Deus não dá a revelação, a verdade completa a uma só pessoa, a uma só igreja, e mesmo a um só profeta.
Por quê? Porque o homem é vaidoso, o homem é dessa forma mesmo. Você vê que às vezes o homem não se segura naquilo que ele entende, naquilo que ele quer, naquilo que ele almeja. Então é por isso que Deus, ele botou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, ele quer que a gente esmiúce, ele quer que a gente mastigue a palavra, a gente coma a palavra e rumine a palavra, até a gente entender essa grandiosa verdade pela revelação do Espírito. É claro, o apóstolo Paulo também disse: examinai tudo, retende o bem, abster-se de toda aparência do mal. É preciso nós examinarmos. Deus quer uma igreja, quer ver pessoas, pastores, líderes, discípulos, examinando a sua palavra, buscando, querendo entender, debatendo para o bem, debatendo de uma forma boa, não para estar brigando, discutindo com as pessoas, quem sabe mais, quem sabe menos. Ele não quer ver teólogos, ele não quer ver pastores, líderes discutindo, chegar ao ponto de discutir, não, isso aqui é que é certo, isso aqui é que é certo, não. Todos nós estamos numa grande aprendizagem, todos nós. Ninguém tem o conhecimento da verdade, da palavra de Deus completamente. A verdade está aqui. É como um tesouro escondido, que cada um de nós vai garimpar para achar a pedra preciosa, para achar aquela mina do tesouro. Então a palavra de Deus é isso, né? É um poço profundo de conhecimento. Quando você escava, e cada vez mais você acha conhecimento e fica maravilhado com a palavra da verdade. Essa é a palavra de Deus. Então devemos ter esse pensamento como igreja, buscando a palavra de Deus, né? Entendendo que só Deus ele tem a verdade completa, ele dá a quem ele quer. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a palavra de Deus é clara, mas devemos buscar, devemos examinar. Quanto mais agora as profecias estão se cumprindo, nova ordem mundial, o aparecimento do anticristo, né? O sinal da besta, o sinal profético, os sinais na natureza, os sinais na ordem social, na ordem política. E qual a posição da igreja perante tudo isso? Então, com esse vídeo, essa reflexão, eu quero chamar a sua atenção. Você pastor, você líder, você discípulo aí na sua igreja. Qual a sua posição? O que é que você está fazendo perante isso? Qual o seu papel como igreja? Qual o nosso papel como igreja perante isso? É claro que sabemos que devemos nos preparar a cada dia, devemos nos santificar. Porque sem a santificação ninguém vê a Deus. Ninguém verá e ninguém vê. Porque através da santificação, que é a separação do estudo da palavra, a oração, a comunhão, tudo isso faz parte de uma vida com Deus. Mas não é só isso. Nós temos que buscar também a verdade, além de tudo, para nos prepararmos. Você vê que antes da destruição de Jerusalém, que foi um exemplo para a destruição do mundo, dessa última geração, o Senhor Jesus ele mandou várias profecias acerca do que ia acontecer, porque ele avisa o princípio, o meio e o fim. Falando acerca disso, para finalizar, a gente vai ver aqui também no livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 8, que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Então ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. Ele não é só o princípio, só o meio. Ele não vai só até a metade, não. Ele avisa para a igreja tudo, ele avisa para a igreja o princípio, o meio e o fim. Então acordem, homens e mulheres de Deus, acordem para essa verdade. Vocês líderes, pastores, discípulos, vamos buscar, todos nós, a verdade. É claro que existe, um diz uma coisa, diz outra, muitas vezes acerca de um assunto, mas ora ao Senhor. O Espírito Santo vai lhe dizer o que é realmente a verdade. Mas a igreja precisa se preparar para entender. Há um preparo para o entendimento. O que é esse preparo? Buscar com sabedoria na palavra de Deus. Buscar com entendimento, com espírito de humildade e mansidão. Aí você vai encontrar a verdade da palavra. Mas é preciso que a igreja busque, ou de um jeito ou de outro, né? Independente de que os teólogos, os pastores estejam falando do mesmo assunto, de uma forma diferente, que vai ter um primeiro arrebatamento, não vai ter só o segundo. Outro diz que Jesus só vai voltar no final, outro diz que Jesus vai voltar antes da manifestação do anticristo. Quem é o anticristo? Então, causa até um alvoroço entre a igreja, mas a Bíblia diz que a profecia é para que o povo não se corrompa. E o que é o corrompimento? É não conhecer a verdade e não se preparar para essa verdade. Saber a união, que é a união da igreja, o povo gentil com o povo de Israel, fazendo uma só igreja, um só povo, um só Senhor, uma só fé, como diz o apóstolo Paulo. Como nós podemos ajudá-los, como eles podem nos ajudar através de tudo que aconteceu. Tudo isso é importante, meus irmãos. Tudo isso a igreja tem que entender. A igreja ela é completa, a igreja ela não é só autoajuda espiritual, ela não é só cântico, ela não é só oração, ela não é só comunhão dos irmãos, ela não é só o partir do pão, não. A igreja ela é completa, principalmente a igreja é profética. A igreja é profecia. Um dos principais dons, Paulo diz, né, procurar muito mais o dom de profetizar para que a igreja seja edificada. Amém?
Glória a Deus. Então era essa mensagem, essa reflexão que eu queria trazer para todos vocês hoje. Então leva essa mensagem, compartilhe essa mensagem com seus amados irmãos da igreja, os familiares, para que ele chegue a várias pessoas e nós buscarmos a crescer na graça e no conhecimento, porque Jesus Cristo está voltando e ele vem buscar a sua amada igreja. Amém? Glória a Deus. Até o nosso próximo estudo, nossa próxima reflexão aqui do canal Sérgio Oliveira. Tem mais um